Olá pessoal, sou a professora Silvia. Hoje eu vou apresentar para vocês futebol e a sociedade. O nosso tema, o Corpo Fala, combatendo preconceitos, questões norteadoras, como se constrói as visões sobre o corpo, competências da área 6, apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seu conhecimento sobre as linguagens artísticas para dar significado e construir ou reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo o protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito às diversidades de saberes, identidades e culturais. Ok? Quanto à nossa habilidade, EM13 LGG 601, vamos aí apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado, de reconstruir ou construir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo o protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Quanto aos nossos objetos de conhecimento, a gente vai trabalhar esporte e dança. No nosso momento 1, futebol e sociedade, como esse esporte influencia a cultura do brasileiro. Nessa etapa, vamos investigar. Então, estudante, em algum momento anterior, você e sua turma puderam se apropriar das influências do esporte em relação ao preconceito e estereótipo, bem como se engajar nos processos de lutas e protestos a favor da diversidade no âmbito esportivo. O pano de fundo para essa reflexão foi o basquetebol e o futebol. E neste momento iremos privilegiar a continuidade dessa discussão, só que com ênfase no futebol. Vale lembrar que o esporte, para grande parte da população, está muito relacionado ao futebol, aos clubes, torcidas e ao imaginário, e à construção de identidades ligadas ao esporte de massa, possuindo assim uma grande visibilidade social. Em função disso, outros esportes acabam ficando em segundo plano, desconhecidos por grande parte da sociedade. Nesta etapa, a pergunta na sala de aula que não quer calar, analisando o que a turma já sabe sobre o futebol, sobre o preconceito, sobre os estereótipos, de preconceitos no âmbito do futebol. Agora chegou a hora de saber o que você e sua turma já sabe sobre este assunto, bem como quais experiências carregam consigo. Por isso chegou o momento de refletir sobre o tema a partir das questões a seguir. Então, você pode fazer uma reflexão sobre: você se considera um telespectador de algum esporte? Qual é o esporte? Em que mídia você possui maior acesso aos esportes? Em sua opinião, qual ou quais esportes possuem maior destaque na mídia? Justifique sua resposta e a gente sabe qual, Para você, quais influências o esporte pode trazer? Você se considera influenciador por algum esporte? Qual? Explique. Então, você vai deixar sua reflexão no chat, em seu caderno e no site de tarefas, ok? Então, sobre o esporte de invasão territorial, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o futebol, se ele é um esporte de invasão ou se ele é um esporte territorial. Então, a gente sabe que o futebol, ele é considerado um esporte de invasão porque os times possuem campo de defesa e ataque e circulam livremente por eles. Desse modo, para um time marcar um gol, é necessário invadir o campo adversário. Portanto, assim como os outros esportes, o futebol é um instrumento de amplo potencial, transformador e ascensão do desenvolvimento social. Também é uma chance de preparar novos talentos, ampliando as oportunidades. Quais são os esportes de invasão? Vocês sabem? Alguns exemplos são
A gente tem o handebol, futebol americano, o rugby, basquetebol, frisbee, bola aquático, hóquei no gelo, sendo assim por se tratar de uma categoria esportiva que engloba modalidades variadas e distintas, ok? Nesse texto, a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do futebol na sociedade. Vamos lá? O texto é de Isabela Muniz dos Santos Cáceres e Luiz Fernando Vagliengo. Já é sabido que o futebol possui grande destaque na mídia brasileira e internacional. No Brasil, em especial, é um esporte muito amado, idolatrado e que influencia muitos telespectadores, desde os mais jovens até os de maior idade, transferindo essa paixão de geração em geração com os públicos e torcidas gigantescas. Sendo assim, entendemos que o esporte se caracteriza. Então, a gente sabe que é um esporte que se caracteriza como toda atividade competitiva do corpo humano, regida por uma série de regras estabelecidas para o alcance de objetivos diferenciados dos aspectos essenciais da vida, sendo desenvolvido com características bem estruturais, conforme cada momento histórico, político e econômico da sociedade em que ele estivera inserido. Então, vale ressaltar que existiam vários esportes antes da fundação dos grandes impérios, com diversas práticas esportivas realizadas em distintos momentos históricos e localizações geográficas, sendo utilizados pela sociedade como passatempo, diversão, instrumentos de ordem e disciplina de corpos, como lazer, entretenimento, até transformar-se em esporte moderno de espetacularização propriamente dito. Esses antigos esportes evoluíram com o passar do tempo até tornar-se um espetáculo massificado, como é o caso do futebol, na contemporaneidade. Desde sua criação pelos ingleses, o futebol moderno foi uma modalidade hegemônica praticada pela elite da sociedade da época. Em São Paulo, era uma prática realizada pela elite paulista, até sofrer rupturas e tornar-se uma atividade de lazer dos operários das fábricas e dos imigrantes que aqui vieram trabalhar. O que se sabe também sobre a origem do futebol é que historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, né? Símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X. Essa ação era realizada anualmente, mas com o tempo, a prática passou a popularizar-se e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. O futebol nessa época era tão elitizado e excludente que não aceitavam atletas mestiços e negros e toleravam alguns pobres, desde que fossem brancos. Nesta década, na década de 10, o time do Fluminense tentaram disfarçar a cor do atleta Carlos Alberto, que assim como no time de São Paulo, o atleta Jurandir também precisou usar pó de arroz. Presta bem atenção nisso. Conforme relato dos jogadores, ao transpirar o produto, foi saindo e por isso a torcida ganhou o apelido de pós de arroz. No Rio Grande do Sul não foi muito diferente. Como o time do Grêmio e o time do futsal Porto Alegre, extinto em 1944, só aceitavam alemães. Os irmãos Pop, que eram comerciários vindos de São Paulo, decidem fundar o Internacional, que aceitava integrantes de todas as nacionalidades. Já na contemporaneidade, o futebol se popularizou no mundo todo, Então, tornando-se uma prática esportiva de massa. No Brasil, o futebol alcançou um estrondoso sucesso nacional, levando grandes plateias para assistir aos jogos, passando a ser praticado em qual lugar
como em praias, nos campos de várzea, que são aqueles campos de terra, né? Terra que a gente chama de terrão, em clubes, nas ruas e em outros lugares. Atualmente, para jogar futebol, basta um objeto qualquer para ser a bola e a pelada rola à solta, não é que? Certo? Então, a simples bolinha de papel, a gente já vê que a molecada aí já, uma tampinha de garrafa, vira aí uma pelada, né? Vai rolar solta uma grande pelada. Então, a gente vai para o nosso dicionário, que hegemonia quer dizer que tem maior influência sobre os outros poderes. Pelada é uma partida de futebol com regras livres, regras que os próprios jogadores nesse momento praticam. Né? Eles colocam as próprias regras, sem ser regras oficiais. E estrondoso, que causa muito barulho. Nesse texto 2, o corpo e a bola, desconstruindo estereótipos e preconceitos, ainda de Isabelle Muniz dos Santos Cáceres e Luiz Fernando Baglienco. O futebol é um esporte mundial que cada vez mais ganha diversos adeptos, telespectadores e praticantes, como uma prática social que acaba se transformando diariamente conforme as mudanças da sociedade, caminhando juntos lado a lado. Ocorre que o futebol, por tornar-se tão popular, recebe influências com o apoio da mídia, moldando a cultura de um povo de maneira direta. Isso acontece devido à sua grande visibilidade, espaço na mídia e fácil forma de acesso, possuindo grande poder, influenciando nossos corpos na maneira como nos vestimos, nos comportamos, nos relacionamos, comemos, assistimos e agimos. Um exemplo disso são os jogadores de futebol brasileiros, que possuem repercussão nacional e mundial. Eles atuam como os ídolos para muitos jovens, não é? Muitos adolescentes aí na maioria, que acabam seguindo seus exemplos de maneira positiva e negativa. Quem nunca quis, né, na hora de jogar, fazer um jogo na escola, quem nunca quis lá aquela camisa 10 ou aquele colete 10, não é mesmo? Isso é uma influência, porque tem algum jogador de muita influência que usa a camisa 10, ou seja, é o melhor, o top. É possível entender essa repercussão nas ruas, nas famílias, escola, clube de futebol, pois as crianças e jovens se espelham em seus ídolos, copiando tatuagens, cortes de cabelo, o estilo de jogar, a maneira de se vestir, de comemorar o gol, e até na construção de dialeto, né? Linguagem própria, como fintar, gol de placa, pipoqueiro, ou bordões, como o pai tá on, pode isso, Arnold, ou sai, que é a sua Tafarel. Protagonizados pelos jogadores Neymar e pelo apresentador Galvão. Quem lembra dos cortes de cabelo de Neymar? Todos. A gente via aí praticamente quase que 100% dos jovens com eles cortes de cabelo do Neymar, não é mesmo? Podemos citar também o locutor Osmar Santos, que modificou o jeito de narrar um jogo de futebol, assemelhando-se a um carro de Fórmula 1, em que a velocidade da narração ocasionava um entusiasmo ao ouvinte e eternizou dialetos. Linguagem como o tiro lirolá, tiro liroli, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha e, claro, gol! Entre as mais, das tendências, também tem os nossos cortes de cabelo, e de destaques na barbearia estão undercut, que é um modelo que traz na nuca e as laterais mais curtinha, bem rapada, ou até mesmo mantendo em destaque a parte superior, o topo da cabeça, que possui um maior volume e comprimento dos fios. Existem variações que trazem o corte em degradê, mas o foco aí está em deixar a parte inferior, atrás das orelhas,
bem mais rapado, né? Tem o corte militar, o topete, o moicano, os cachos, cabelos coloridos, o coque samurai, né? Bem destaque aí no nosso futebol, o efeito molhado, a navalha na lateral, utilizados no esporte contemporâneo pelos atletas, como Neymar, o Ney, o Gabigol, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ou apenas o CR7, o Gareth Bale, Pogba, Piqué, entre outros. Já o futebol feminino, além de possuir menor destaque na mídia, né, continua aí buscando seu espaço, a sua visibilidade, a igualdade de direito entre os atletas masculinos, jogadoras e jornalistas mulheres. E aí destacam-se as atletas como a Marta, a Cristiane, a Debinha, a Miraldes, conhecida como Formiga. Entre as brasileiras mais conhecida e a americana Megan Rapinoe, né? Pois possui grande relevância para as garotas que sonham em tornar-se jogadoras. Então, vimos nos textos anteriores como o esporte de invasão, futebol, sendo uma prática social de grande repercussão medíocre, acaba influenciando o estudante, carregando para o universo escolar toda esta influência, interferindo até nas aulas práticas. Então, vamos refletir qual ou quais os temas dos textos anteriores, qual a ideia principal de cada texto, que informação os dois textos possuem em comum. O futebol feminino possui a mesma repercussão que o masculino? Justifique com base no texto. Você se considera influenciado por algum jogador ou jogador? Você pode explicar no chat. A maioria das questões é de interpretação e compreensão do texto, mas espera-se que você, estudante, possa perceber a grande lacuna que existe em relação ao futebol masculino e feminino, tanto em valorização de atletas, patrocínio, incentivo, divulgação medíaca, ok? Finalizar aí a nossa etapa, ler, argumentar e quebrar paradigmas no esporte. Você vai realizar essa leitura do texto e fazer um breve resumo no seu caderno, ok? E lá no nosso site de tarefas, você vai deixar sua resposta valendo notinha. Gostou? Curte, se inscreve e compartilha no canal da Professora Silvia. Até a próxima aula. Beijo!